Decisão do Supremo Tribunal Federal de soltar Rodrigo Rocha Loures causa insatisfação em integrantes do Ministério Público, mas é defendida por juristas. O ex-deputado e ex-assessor do presidente Michel Temer deixou a superintendência da Polícia Federal em Brasília no último sábado. Ele foi solto após decisão dada na sexta-feira pelo ministro Edson Fachin, relator da Lava Jato, na Suprema Corte. O magistrado determinou ao político cumprimento de medidas cautelares alternativas, entre elas o uso de tornozeleira e recolhimento domiciliar noturno. O Procurador-Geral da República não aprovou a atuação de Fachin, pois considera que há um conjunto de provas robusto contra Rocha Loures. Em evento em São Paulo, Rodrigo Janot destaca que a mala carregada pelo ex-deputado é um indício que não pode ser ignorado. Ele vai, recebe a mala, sai com a mala, está visível, todo mundo viu, põe na casa da mãe. Para quem é essa pessoa? Essa pessoa é aquela que foi indicada, que é o meu homem de confiança. Você pode tratar com ele tudo, você pode falar com ele tudo, acerta com ele tudo. Então, assim, essa narrativa é muito forte. Se isso não for indício para uma denúncia, olha, eu tenho de Ministério Público, eu tenho 33 anos. Então, assim, eu não sei o que seria. A procuradora da República, Tamea Danelon, segue na mesma linha de Janot e defende que os elementos colhidos pelas autoridades indicam culpa de Loures. Em entrevista exclusiva à Jovem Pan, a coordenadora do Núcleo de Combate à Corrupção do Ministério Público Federal criticou a decisão do Supremo. No meu ponto de vista, é uma decisão que caminha contrariamente ao combate à corrupção e à impunidade. Não há o menor cabimento jurídico essa soltura, por mais respeito que eu tenho à Suprema Corte. Mas eu não vejo como sustentar uma decisão dessa. E depois disso, aquelas imagens, gente, se uma pessoa dessa não permanece presa, quem vai ser presa? Quem vai ser punido? Autora do pedido de prisão, a Procuradoria-Geral da República havia se manifestado contra a soltura no processo. A defesa, por sua vez, argumentou que não havia mais risco com a liberdade e que a prisão preventiva não pode servir para forçar delações premiadas. Em entrevista a Daniel Leão, o jurista Ives Gandra Martins concorda com os advogados de Loures e indica que a decisão do STF foi acertada. Para ele, o Ministério Público não pode usar a prisão como ferramenta para conseguir delações premiadas. Isso, segundo o jurista, é tortura. O que fez o ministro Fachin, depois de ter conhecido e não negado pelo procurador, disse: não, eu não vou ser conivente na tortura de uma solitária, um ex-deputado federal, porque se pretende obter uma delação premiada a qualquer custo. Então foi absolutamente correta a decisão do ministro Fachin, que afinal não é um torturador. Rodrigo Rocha Loures estava preso desde 3 de junho e sua soltura coincide com as reclamações da defesa sobre as condições em que ele estava preso. Os defensores reclamaram que o cliente estava em uma cela sem janela, com pouca ventilação, sem banheiro nem chuveiro, na carceragem da Polícia Federal. É um coitado, né, professor? Eu acho que tem uma suíte, não sei, poderiam alugar a suíte do Kubitschek Plaza, tem vários hotéis mais recentes lá, né? Do Blue Tree, onde o PT usava, inclusive, para suas festas com garotas de programa, na suíte presidencial, né? O Eunício Oliveira sabe do que eu estou falando, porque ele alugou e entregou uma moça a José Dirceu quando era ministro da Casa Civil. Viu, Eunício? Você sabe de quem eu estou falando e eu sei o valor que você pagou. Se dava, contava para todo mundo e falava até o nome da moça, né? Então, essa é a hipocrisia. Eu acho que no Brasil o Estado Democrático de Direito está a serviço do crime. Só pode ser. É a relação mais clara. Se você tem o país mais corrupto do mundo ocidental é o Brasil, e você tem uma estrutura legal que não consegue combater a corrupção, é porque ela não é eficaz. Ou seja, aqui o réu sempre tem razão, o corrupto sempre tem razão. E se tiver dinheiro, aí esse nunca vai ser preso. Ou se vai para ser preso, ele passa rapidamente. E quer condições de suíte presidencial. Eu perguntaria, por fim, à Polícia Federal, que eu estou encapifado com essa questão da mala, se o dinheiro foi numerado. Anotado a numeração do dinheiro. E por que não foi colocado o chip na mala? Não me convenceu. Primeiro, o chip na mala não foi colocado. Por que o dinheiro não foi numerado? Os 35 mil que faltavam dos 500 que o Rocha Loures levou, ele devolveu depois. Eram os mesmos 35 mil que ele recebeu? Será que não tiveram nem o que? Se não, é melhor chamar o Chapolin. Aí eu prefiro o Chapolin, né? Que é o único que pode nos defender, né? E a gente sabe, foi dito por um dos entrevistados, e está no diálogo
Joesley Temer, naquele diálogo no Palácio do Jaburu, que o presidente não contestou o teor do diálogo, contestou a gravação. Isso é fundamental em termos de crime, né? Ele contestou a gravação, não o conteúdo. Ele chamou o Rodrigo Rocha Loures, isso a gente não pode esquecer, de um homem da minha mais estrita confiança. Portanto, era o homem dele. E era um bobo. O Rodrigo Rocha Loures é bobo. Porque a forma como ele recebe a mala, como ele olha, faça um estudo do olhar, né? A forma como ele caminha, como ele joga a mala no porta-malas do táxi é inacreditável. É um bobalhão, né? Ele fazia o serviço sujo em nome do presidente da República. E não adianta tergiversar. Essa é a realidade. Porque como é que um sujeito ia pagar 500 mil a outro? Para quê? Era uma doação? Era um gesto de coração? Não. Era um gesto de corrupção. E lembrar que era semanada. Ou seja, 2 milhões de reais por mês de corrupção. E concluindo, o Porto de Santos, motivo de reportagem do final de semana, né? O Globo tem uma reportagem sobre o Porto de Santos. Quase 100% da droga que sai do Brasil por via marítima sai do Porto de Santos. Controlado, parte dele, pelo presidente Michel Temer, a Rodrimar. A pergunta que eu faço é por que até hoje ninguém teve coragem de pôr as mãos no Porto de Santos e acabar com a corrupção. E todo mundo sabe que é os corruptos. Eu até brinquei aqui, se eu juntar 10 brasileiros de bem, nós formos a Santos e tiver poderes absolutos, não esse Estado Democrático de Direito que serve os corruptos, tiver poderes absolutos, em um mês se acaba com a corrupção. Como é possível que um cidadão como Ives Gandra Martins, autor da maior análise, da maior obra sobre estudo da Constituição brasileira, afirme que a soltura desse cidadão seja correta? É pela simples análise da Constituição que ele ajudou a construir. Só é possível estar preso depois da sentença condenatória transitada em julgado. Ou pelo menos hoje no Brasil, pelo menos com a decisão de segunda instância. A prisão preventiva não se mantém como cumprimento preliminar da pena. A prisão preventiva tem requisitos definidos no artigo 312 do Código de Processo Penal brasileiro. E lá estão as questões referentes a clamor público, garantia da ordem pública. Cidadão preso ou solto não ia abalar a ordem pública brasileira. Ou então, para a garantia da instrução criminal, ele não tem esse poder de ir lá e roubar os processos do Sérgio Moro, ou inverter a prova. Ou então o contrário, o cidadão que não tem endereço, não tem profissão, não tem família, aí a prisão é mantida para garantia de uma futura pena. É garantia da execução penal. Estas são as questões que a lei define. No nosso Estado democrático de direito, para que se mantenha um cidadão preso no Brasil. E daí a análise de Ives Gandra Martins concordando com o ato praticado. Eu também concordo.